Só que a gente vai continuar falando a respeito das chuvas, dos casos de mortes que infelizmente foram registrados. Esses casos em todo o estado de São Paulo são pelo menos 6 nesse momento. É claro que esse número pode mudar a qualquer momento. Nas últimas 48 horas, pelo menos 12 pessoas também ficaram feridas, quase 70 estão desabrigadas. Isso aconteceu em mais de 20 municípios do estado de São Paulo. O repórter Abraão Ramos vai voltar a falar com a gente ao vivo. O Abraão está numa região onde uma mulher, infelizmente, também foi vítima. Ela morreu depois de ser arrastada pela enxurrada, né? Infelizmente, ela acabou sendo arrastada. Mas o Abraão vai trazer para a gente agora também um panorama geral do que foram essas últimas horas aqui na cidade de São Paulo em relação a esse temporal, né, Abraão? A gente teve, inclusive, muitas regiões de São Paulo que ficaram sem energia elétrica. Na sexta-feira à noite, eu fiz uma participação ao vivo no SBT Brasil com o César Filho, mostrando uma região de São Paulo, a Zona Oeste, para você ter uma ideia, Abraão. A gente mostrou a realidade, meu amigo, de um açougue que já estava, quando eu cheguei lá, há mais de 2 horas sem energia elétrica. E eu fiquei sabendo hoje, quando cheguei aqui no SBT, que a situação durou mais de 15 horas, então risco aí de perder mercadoria, prejuízo financeiro, porque isso também é uma situação que a gente tem que pensar, que a gente tem que falar. Pessoas, comerciantes perdendo mercadorias, enfim. Foi realmente um caos, meu amigo. Traz pra gente agora as atualizações que você tem, justamente numa região onde aconteceu uma morte. Meu amigo, tem muita gente chegando agora aqui no SBT News Manhã. Conta pra gente o caso que aconteceu da Zona Leste e fique à vontade para trazer os detalhes do que foram as últimas horas em São Paulo. Abraão Ramos. Vamos lá, Lucas. Olha, realmente o cidadão sofre, viu? Você falou sobre o luto e esse é o sentimento aqui nesse bairro que nós estamos. Aqui, na verdade, é o Jardim Piratininga. Nós estamos na região do Cangaíba. Aqui nessa rua, a poucos metros do local em que nós estamos, em uma igreja evangélica, está sendo velado o corpo da senhora Amanda, de 43 anos, que infelizmente perdeu a vida. Aqui mesmo, nessa rua, é a rua Adelina Linhares. Ela estava caminhando aqui por esta rua e, de repente, ela foi arrastada por uma enxurrada. Nós, inclusive, tivemos acesso a alguns vídeos que foram gravados pelos moradores que mostram a situação. A rua virou um verdadeiro rio e veja a força da água aqui neste local, viu? Isso chama bastante atenção e essa enxurrada acabou por arrastar essa senhora de 43 anos. Ela só parou embaixo de uma barraca porque aqui no local estava ocorrendo uma feira livre e ela foi arrastada e só parou embaixo da barraca. Foi retirada pelos próprios moradores, foi levada para um hospital aqui da região, mas não resistiu. Infelizmente, viu? A família, obviamente, consternada, abalada. Os moradores aqui, o clima é de luto, porque a senhora Amanda morava há algum tempo aqui nessa rua, junto com a família, uma pessoa querida, uma pessoa trabalhadora. Todo mundo que nós conversamos aqui, todos falam em uma voz só. Uma pessoa do bem que, infelizmente, acabou perdendo a vida. E aí, os moradores aqui cobram das autoridades. O que vai ser feito? Conversei com uma senhora, ela estava trabalhando, não pôde esperar para entrar conosco aqui ao vivo, mas ela disse que mora aqui há pelo menos 25 anos e sempre vivenciou esse tipo de situação, viu, Lucas? O que chama a atenção, nós estamos caminhando aqui e observando, não há nenhuma boca de lobo em toda a extensão desta rua. E com as chuvas, os moradores denunciam que se forma essa enxurrada aqui, porque toda a água que se acumula lá na Avenida Assis Ribeiro, uma avenida bastante conhecida aqui na região, toda a água que se acumula ali naquele ponto, ela desce aqui por este acesso e vai por essa rua, pela Adelina Linhares. E não tem por onde sair, não tem por onde a água escoar. E isso causa essa enxurrada que nós estamos exibindo os vídeos na tela dividida, viu? Nós tivemos acesso a um novo vídeo que inclusive mostra as barracas da Feira Livre sendo arrastadas, tamanha a força da água. Imagine você o desespero de todas as pessoas que estavam aqui. Olha aí, nós estamos acompanhando na tela dividida, a barraca sendo simplesmente levada pela água da chuva, e isso em uma rua, em um bairro aqui na Zona Leste de São Paulo. Nós estamos no Cangaíba e veja a situação vivenciada pelos moradores. De repente foram surpreendidos, começou a chover, a enxurrada levou tudo que viu pela frente e infelizmente acabou levando também essa senhora de 43 anos. O corpo está sendo velado, vai ser sepultado ainda nessa manhã. Bem, os moradores cobram das autoridades, Lucas, alguma posição, algo seja feito para resolver todo esse problema, viu? Como você bem disse, no total 6 pessoas morreram aqui no estado de São Paulo nas últimas 48 horas e 12 ficaram feridas. Além disso, viu, olha só, 69 pessoas ficaram desabrigadas em 22 municípios. Como você também disse, a chuva de sábado deixou mais de 100 mil imóveis sem luz.
A Defesa Civil registrou aí na Grande São Paulo 148 chamados de queda de árvores, além de 120 pontos de alagamento, enchente e 8 pontos de desabamentos, viu? Com relação, você citou também aos imóveis com o fornecimento de energia elétrica interrompido, nós temos aqui um número atualizado, subiu agora para 19.181 imóveis sem energia elétrica. Imagine você isso na região metropolitana, viu? Nós acabamos de receber essa informação atualizada. 19.181 imóveis sem energia elétrica ainda, vamos dizer assim, as pessoas ainda estão sofrendo as consequências dessas chuvas que assolaram aí a capital, a região metropolitana durante o fim de semana, viu, Lucas? E é claro, a gente vai seguir acompanhando, trazendo detalhes, cobrando das autoridades, porque como você bem disse, as pessoas ficam sem expectativas. A senhora falou, eu moro aqui há mais de 20 anos e sempre foi assim. E realmente a gente não sabe quando vai mudar. Realmente as pessoas ficam sem ter uma expectativa de mudança sobre essa situação, viu, Lucas? Abraão, não tem nem como ter expectativa, porque desde quando São Paulo é São Paulo, a gente registra esse tipo de coisa. Eu imagino que seja realmente algo muito difícil de resolver e de solucionar. Eu também não estou aqui minimizando, dizendo que é uma coisa assim, moleza, é muito fácil de resolver. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que, desde que São Paulo é São Paulo, esse tipo de coisa acontece. Chove todo ano, a gente já sabe exatamente quais são os meses que chove, a gente sabe exatamente qual é o perfil das regiões mais afetadas e toda vez a gente mostra a mesma coisa. Toda vez as pessoas passam pelo mesmo sufoco. Toda vez a gente mostra que pessoas que foram mortas, pessoas que acabaram perdendo a vida por causa disso. Gente que ficou ferida, gente que ficou sem o que tinha, né? O pouco que tinha vai tudo embora. Gente que ficou no prejuízo. E aí é isso que o Abraão falou, as pessoas ficam sem expectativa. Como é que vai ter expectativa se nunca muda? É sempre a mesma coisa, sempre a mesma realidade. Então realmente fica muito difícil das pessoas terem alguma expectativa. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.